Olá, está começando Religare Conhecimento Religião. O ensino religioso desenvolve um papel importante na vida pessoal, social e acadêmica. As diretrizes curriculares nacionais das ciências da religião abrem um novo horizonte para a disciplina ensino religioso no país. Eu recebo aqui no estúdio da TV Horizonte o professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, Paulo Agostinho Nogueira Batista. Paulo, prazer recebê-lo aqui no Religare. A gente estava fazendo as contas das suas passagens por aqui. Algumas, né? Algumas passagens. Você pode assistir os nossos programas quantas vezes quiser no nosso canal no YouTube. Acesse Religare Conhecimento e Religião. Paulo, você trabalha há muitos anos com ensino religioso, você foi professor de ensino religioso. Sim. Como eu também. Como é que você caracteriza, apresenta essa disciplina para as pessoas que, quando a gente fala isso, né, sou professor de ensino religioso, as pessoas põem a mão assim e falam, interessante. Qual que é o papel dessa disciplina na formação das pessoas? Pois primeiro o nome talvez não seja o mais adequado, porque o adjetivo religioso logo, né, leva as pessoas a imaginar que é ensino de uma religião ou de várias religiões, e não é isso. É claro que historicamente sempre foi, né, se privilegiou muito, quase uma doutrinação, uma catequese. Mas em 1974, aqui em Minas Gerais, um salesiano, Wolfgang Grün, ele foi o primeiro a fazer uma distinção entre ensino religioso e catequese, entre ensino religioso e doutrinação. E aí ele concebeu justamente essa distinção. O ensino religioso, ele educa a dimensão humana da religiosidade. A catequese é a educação da fé. Então, a partir da década de 70 que começa a se pensar uma outra maneira para o ensino religioso. Mas, historicamente, sempre tivemos um problema. Não há parâmetros curriculares nacionais, não havia parâmetros, não havia um curso para formar o docente. E olha que é um componente curricular que está na Constituição, é o único componente curricular que está na Constituição de 88, no artigo 210. Então, assim, eu acho que é um momento muito importante para o ensino religioso. E nessa linha do ensino religioso como educação da religiosidade, a gente entende que é um momento ímpar e fundamental na formação da criança e do adolescente. Ajudar a essa criança, a esse adolescente, a construir um projeto de vida de qualidade, profundo, Sim. Em respeito à crença da sua família, em respeito à visão de mundo que tem, mas talvez é uma das questões mais importantes da formação escolar, ajudar as pessoas a ter sentido de vida importante para a sua vida. Sim. Bom, nós estamos vivendo um momento importante, como você falou, porque o Conselho Nacional de Educação, ele elaborou, com a ajuda de pessoas da área, né? Pesquisadoras, pessoas que estão trabalhando com o ensino religioso, as diretrizes curriculares nacionais para a ciência da religião, que vão orientar, né, a formação de licenciatura, né? Aí em ciências da religião. Mas antes da gente falar sobre isso, pensando nessa história do ensino religioso, não necessariamente recapitulando com todos os detalhes, como, por exemplo, fez a professora Anísia de Paulo Figueiredo, que é um grande nome também da pesquisa sobre Sim. o ensino religioso, mas, assim, aspectos mais gerais, em grandes linhas, né? Qual que é a trajetória do ensino religioso no nosso país? Olha, com a chegada, né, dos portugueses, você já vai ter o ensino religioso no Brasil, né? Essa trajetória durou até, né, o início da República, em 1890, com a separação entre igreja e Estado. Aí começa uma visão que não aceita essa posição de um ensino religioso. E houve sempre uma reivindicação das igrejas, principalmente da Igreja Católica, da existência do ensino religioso. Então a gente poderia dizer que até a década de 1970 existia um ensino religioso praticamente de matriz confessional. Era um ensino religioso catequético, doutrinário. Então essa novidade começa a ser formulada na década de 70, mas ainda demorou muito para que isso acontecesse. Aí a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no seu artigo 33, que foi reformulado por uma outra lei, a 9.475, coloca que o ensino religioso é fundamental para a formação da cidadania.
né, e coloca que não pode ser proselitista, que deve se respeitar a diversidade, né? Então, assim, isso foi um avanço significativo, também levou, né, à criação de uma entidade civil, que é o FONAPER, o Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso. Então, a gente começou a pensar o ensino religioso não mais segundo os cânones confessionais, porque a gente não pode colocar na escola, que é, né, aberta a todos, uma escola para todos, né, aula que é objetivo das tradições religiosas. Eu não posso, né, catequizar, doutrinar um educando, né? Então, assim, por isso que é um componente curricular que exige uma grande preparação do educador, né, que deve ter um profundo respeito ao apresentar os conteúdos, né, a sua metodologia, porque a gente não pode passar por cima, né, das crenças, da liberdade dos estudantes, dos educandos e das suas famílias. Mas é o momento também da gente conhecer que existe uma diversidade de formas, né, de crer e também de não crer. Então a gente tem que aprender a conviver com essa diversidade. Isso é um desafio. Bom, recentemente nós assistimos o debate no Supremo Tribunal Federal sobre se o ensino religioso pode ou não pode ser confessional. Não é? Você acompanhou esse debate? Parece que há um mal-entendido nisso, não? Isso, porque o ministro Barroso, quando ele fez, 2 anos antes, uma audiência pública, ele ouviu 31 entidades. E a grande maioria das entidades se posicionaram contra o ensino religioso confessional, né? Então, quando houve a audiência do Supremo para decidir a ação direta de inconstitucionalidade, houve um empate, né? E aí a presidência do Supremo é que né, fez o voto de Minerva, que acabou né, que desempatou a questão. Mas ela é muito polêmica porque o artigo 11 dessa lei 7.107, ela não é um artigo de uma lei específica de educação. A LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é uma lei específica, né? Então, assim, eu acho que se criou uma situação difícil. Ou seja, a escola pública não é lugar de debate, né, de uma ação de uma instituição religiosa querendo converter crianças e adolescentes. Eu não posso levar para dentro da escola pública essa controvérsia religiosa. A gente tem que respeitar isso. Então, assim, eu defendo, né, que o ensino religioso deve ser laico e deve ajudar o estudante a pensar sobre o sentido da sua vida. Veja, as famílias orientam, existem as instituições religiosas que orientam, por isso que eu também, ao mesmo tempo, eu fui professor, né, sou professor dessa área há mais de 30 anos, por isso que eu defendo que, fora do horário específico, né, da aula, você deve, eu acho que é legítimo que as instituições religiosas ofereçam um trabalho pastoral, né, religioso para os seus alunos. Mas isso não pode ser na aula comum de todos os alunos. Em todas as instituições que eu trabalhei, eu ajudei a criar um setor de pastoral, inclusive na universidade. Sim. Eu fui testemunha disso quando nós trabalhamos juntos, né? Paulo, os sistemas estaduais de ensino têm autonomia para legislar, orientar como que vai ser o ensino religioso, e há sistemas estaduais que permitem o ensino confessional e outros que não assumem esse viés, assumem o ensino religioso não confessional. O que isso significa na diversidade do nosso país para esse debate agora com as diretrizes curriculares? Como é que fica essa situação? É uma coisa muito interessante porque essa possibilidade de um ensino religioso confessional, ele só está na lei desses poucos estados. Ele não é executável. Porque como você vai colocar... Nos próprios estados ele não é executável. Vamos pegar o caso do Rio de Janeiro, ele não é praticado. Como é que eu vou pegar, né, uma turma e colocar 2 para ter aula, sei lá, de tradição espírita, outro para católico, outro para o judaísmo, outro para o islamismo? Não há espaço escolar para esse tipo de atendimento, né? Então, eles criaram a lei, mas perceberam que isso, né, é inoperante, você não consegue realizar. Então, assim, e às vezes muita gente utiliza,
desse argumento, no estado do Rio, né, em tal estado existe isso, mas não está sendo praticado por ser inexequível mesmo, não é possível a gente trabalhar dessa forma. Então, os estados têm sim uma autonomia. Por exemplo, a Base Nacional Comum, né, pela primeira vez em 2017, foi incluído o ensino religioso na Base Nacional Comum. Né? E aí cada estado agora ele está fazendo a adaptação, a regionalização dessa base nacional, né, levando em conta as características próprias. Inclusive, a gente tem contribuído com isso aqui em Minas, né, incluindo outras universidades, como a Unimontes, a Federal de Juiz de Fora. A gente tem, né, estabelecido uma colaboração com a implantação da Base Nacional em Minas Gerais. Sim, em Minas tem essa característica que eu falei, né? Ou seja, inclusive a própria Base Nacional Comum, nas 6 competências que ela apresenta, ela coloca que o objetivo do ensino religioso não é ensinar uma nem muitas religiões, mas é ajudar o educando a pensar sobre a sua vida, sobre o sentido. E Flávio, é uma questão muito importante hoje. O que a gente vê de crise de sentido hoje em crianças, adolescentes, adultos, né? Pessoas que se deprimem, precisam de remédio para viver, né? A situação do vício, né? Das drogas, né? E até uma coisa muito trágica, que é o suicídio, que tem crescido demais. Então, a escola é o lugar de educação, de formação, e esse componente cumpre um papel muito importante. Por isso que é com muita alegria que a gente vê o Conselho Nacional aprovar diretrizes nacionais e ter um curso agora que forma o docente de ensino religioso, que é o curso de Ciência da Religião. Bom, nós vamos então entrar em detalhes agora após o intervalo. Hoje no Religar eu recebo o professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, Paulo Agostinho Nogueira Batista. Nós estamos falando sobre o tema Diretrizes Curriculares Nacionais de Ciências da Religião, que formam agora, a partir de agora, o professor, a professora de ensino religioso. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. O Religare Conhecimento e Religião está de volta. O professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, Paulo Agostinho Nogueira Batista, é o nosso convidado. Nós estamos conversando hoje sobre as diretrizes curriculares nacionais para Ciências da Religião, para cursos de licenciatura. Paulo, a gente está celebrando o fato do Conselho Nacional de Educação ter levado adiante a discussão e a apresentação à sociedade desse documento. O que é que ele prevê para a formação do docente de ensino religioso? Ele coloca uma questão muito importante, que esse docente tem que ter uma sólida formação teórico-metodológica, tanto em ciência da religião quanto em educação, porque ele é um professor de licenciatura, ele é um formador de professores. Não basta ter uma boa formação em ciência e religião, se ele também não tem uma formação também em educação. Depois, uma outra questão importantíssima é a formação acadêmica de qualidade, né? Então, isso é uma questão importante, conhecer as diversas ciências, conhecer, se preparar sobre todos esses conteúdos. Também uma formação ética, porque esse contato com o educando, numa área melindrosa como essa questão da religião, também exige isso. E ainda uma questão de se preparar para o diálogo, ele ser capaz de dialogar com as tradições religiosas, com as diversas culturas e de uma forma respeitosa. Então, essa é mais ou menos, né, são os objetivos que as diretrizes colocam para esse formador. E aí, por isso que a estrutura das diretrizes, né, fala que todo curso deve ter pelo menos 3 grandes núcleos. Um primeiro de formação geral, que é essa formação acadêmica, humanista e ética. Depois uma formação específica, tanto em ciências da religião, e aí vamos pegar lá a parte teórico-metodológica, né, o estudo das ciências da religião, quanto também dos conteúdos específicos das religiões, das tradições, movimentos, espiritualidades que existem. E depois uma formação específica em ensino religioso.
que aí vai discutir a questão de currículo, você vai estudar a questão, fazer um estágio, as práticas de ensino, né, a educação para a diversidade, que é uma formação importante e específica. E o terceiro núcleo são estudos integradores. O aluno deve também ter uma formação mais ampla, mais flexível. Isso pode ser elaborado através de contato com seminários, participação em congressos, outros eventos que agregam, enriquecem o currículo dele. Sim. No Brasil, já existem cursos, né, de licenciatura em Ciência da Religião voltado para a formação desse docente. Em Minas, há 2. Isso, mas reconhecidos pelo MEC, só 2. Que é o da Universidade Federal da Paraíba, que foi o primeiro, e o da Universidade Federal de Juiz de Fora. Apesar de Juiz de Fora ter sido pioneira, né? Lá em 1969, surgia o departamento, né, onde o professor Wolfgang Grün, esse salesiano que eu me referi no primeiro bloco, foi professor, e eu fui aluno dele. Fundadores, né? Então, nós temos 2. Agora, em Minas, você tem, né, Unimontes, mas é reconhecido só pelo Estado. Em Santa Catarina também tem muitos cursos reconhecidos pelo Estado. Recentemente, a Unicap, que é a Universidade Católica de Pernambuco, também teve um curso em EAD reconhecido, mas também no âmbito de Pernambuco. Sim. Outros no caminho, aí Sergipe, a Federal de Sergipe também, aí com reconhecimento estadual também, acho que nós poderíamos tem muitos, lembrar Amazonas, do Pará, né? Maranhão, existem muitos estados, né, o Pará, né, o Rio Grande do Norte, tem vários estados que existem e oferecem, né, o curso, mas ainda nesse âmbito. Então, acho que é um momento muito importante para isso. Inclusive, as diretrizes, elas preveem, né, que nos próximos 8 anos é possível que todos os licenciados da área de ciências humanas façam uma segunda licenciatura. A carga Essa horária... é uma grande novidade, não? Então, professor de História, de Letras, de Geografia, né, Pedagogia, ele pode também se preparar com uma segunda licenciatura, praticamente quase 1/3 da carga horária. O curso, por exemplo, normal são 3.200 horas em 8 semestres. A segunda licenciatura, ele consegue, às vezes, dispensar várias disciplinas, 1.200 horas. Então, eu acho que é uma maneira também de preparar, né, aqueles que agora vão enfrentar isso. Então, você pega, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, aqui em Minas, além de integrar toda a região, do Estado de Minas Gerais, a Secretaria, ela pega mais de 750 municípios. A UDIME, que é, né, uma entidade que congrega os municípios, também está trabalhando nessa questão. Então, assim, haverá uma grande demanda. Sim, a oferta do ensino religioso é obrigatória, a matrícula é facultativa. Os órgãos públicos estão cumprindo com... Pois é, esse é um grande problema, e um grande problema operacional para a escola também, porque a escola ela é obrigada a oferecer, mas a matrícula é facultativa. E ela tem um problema com relação aos alunos que não querem fazer, porque o problema é do próprio espaço da escola, né? Ela tem que oferecer. E em alguns estados, o ensino religioso integraliza as 800 horas. Então, isso é um problema, né? Agora, eu já vi várias pesquisas, né, inclusive uma no Espírito Santo, em que se consultou, né, a comunidade, foram consultadas as famílias, e a grande maioria achava importante ter esse tipo de formação, né? Sim. A PUC Minas, como é que ela está nesse cenário para atender agora essa demanda das diretrizes? Não é? A PUC Minas é pioneira em muitas coisas. Em 74, ela criou o PREPS, que é a pós-graduação Lato Sensu no Brasil. Acho que o Brasil inteiro passou pela PUC para fazer o Lato Sensu. Em 89, ela criou, talvez, uma primeira especialização na área de religião, filosofia da religião. Ela criou em 89. Em 95, a primeira especialização em ensino religioso. Sim. E em 96, olha que coisa interessante, foi o primeiro curso reconhecido nacionalmente pelo MEC para formar o docente de ensino religioso. Se chamava Pedagogia com ênfase em ensino religioso. Durou até 2010. Então, agora nós estamos, né, e queremos começar em fevereiro, um curso de licenciatura... né, fevereiro de 2019. 2019. Um curso de licenciatura em Ciência da Religião, todo virtual, na modalidade EAD. Então, sim. Como é que esse curso vai se organizar, Paulo?
Olha, a gente pensou justamente atendendo às diretrizes desses 3 eixos, né? Então, os alunos em AD, eles participam nos polos das cidades, onde eles, né, na proximidade das cidades, né? Os professores são todos professores que têm experiência, já lecionaram e pesquisam no campo da ciência da religião. Então, a sua maioria são professores do Departamento de Ciências da Religião. Isso, e às vezes do próprio programa de pós-graduação que pesquisam sobre esse tema. Então a gente acha que haverá uma grande participação, envolvimento, né, pelo menos nas consultas que eu tenho feito, muitos professores e alunos teriam interesse em fazer, né, esse curso, ainda mais com agora a implantação da Base Nacional Comum. Sim. São 4 anos, 8 períodos, 3.200 horas. E haverá essa possibilidade também de uma segunda licenciatura? Isso Sim. já de início, É. quem já tem uma licenciatura pode entrar em contato com a universidade? Sim, atualmente o curso de pedagogia oferece 532 horas de aprofundamento para os alunos da pedagogia. E agora há um projeto muito interessante também, porque a resolução 02 do MEC, né, do Conselho Nacional de 2015, ele oferece a possibilidade também para os bacharéis, e aí que inclui também a teologia, de ter uma formação pedagógica, né? Então, é uma outra oferta. É um tipo de, seria o quê? Uma complementação de estudos? É uma estudos? Complementação e você... Que o bacharel faz uma licenciatura. Aí ele tem, né, a possibilidade de lecionar, porque o bacharel não tem formação pedagógica. Sim. Então, assim, eu acho que com isso a gente vai suprir uma demanda histórica de formação docente. Porque o que acontece? Quando você não tem um professor, né, especializado e competente para isso, ele acaba reproduzindo ou suas próprias crenças ou, né, alguma outra coisa que não é talvez adequada para isso. Então, a gente reconhece que isso é um problema histórico do ensino religioso. Sim. Mas agora a gente pode começar a enfrentar o problema. Professor Gilberto Garcia, que era conselheiro lá no Conselho Nacional de Educação, apresentou as diretrizes como um marco. Não é para a ciência da religião. Ele foi fundamental nesse processo e foi uma batalha mesmo dele, né, de conseguir oferecer isso. Já existem as diretrizes nacionais curriculares da teologia e agora da ciência da religião. Sim, parece que da teologia também ele exerceu bastante. Também, ele foi importante nesse momento. Mas eu dizia isso para perguntar para você, né, como é que você avalia, né, esse marco, né, para a ciência da religião no Brasil? Pois é, eu acho que é uma área que ela é relativamente recente, se a gente compara com a história da ciência da religião da Europa, né? Então, se você 50 tem... anos. Né? Se você tem esse primeiro curso que depois não vingou de graduação, a pós-graduação surgindo no final da década de 70, né? E hoje, por exemplo, muito interesse em pesquisar a religião. Agora mesmo, nesse contexto político que o Brasil vive, se percebe como que o estudo da religião é importante para a gente entender a posição política das pessoas, né? Inclusive os próprios conflitos, né? Às vezes a intolerância, né? A agressividade, até a violência que existe. Então, assim, a gente tem que estudar, conhecer um pouco melhor dessa realidade da religião, até porque a grande maioria delas, elas querem a paz. Elas querem gerar uma sociedade fraterna, justa. Então, tem um problema que a gente tem que investigar. E a ciência da religião, seja na graduação, seja no mestrado, no doutorado, é um momento muito importante de contribuição para a cidadania. Sim. Bom, então agora, ao falar de PUC Minas, nós poderemos falar dos cursos de graduação, licenciatura, especialização, mestrado e doutorado em ciência da religião. E ainda tem pessoas que vêm fazer o pós-doutorado. Você mesmo já supervisionou diversos. Alguns, é verdade. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui. Vamos em frente. Bom trabalho para nós aí. É isso aí, obrigado. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades e cursos de especialização, de mestrado e doutorado e agora de graduação, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha. Voltamos na semana que vem com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.